Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retrô, um canal eclético, e por ser eclético eu abordo vários assuntos, entre eles uma pitadinha de política. Eu recebi um vídeo bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. Esse cidadão, já vi, não procurei saber o nome dele não, mas vocês devem conhecer ele, né? Ele falando sobre a questão do porquê o socialismo não dá certo, né? O porquê o comunismo não dá certo. É verdade, porque o comunismo não dá certo. É que o comunismo, né, utiliza-se, né, segundo Karl Marx, do socialismo. O socialismo é o primeiro passo para se chegar ao comunismo. Vamos ver agora esse vídeo bem interessante. Vamos entender um pouco o socialismo através de um professor de economia da Universidade do Texas. Esse professor diz que nunca reprovou um só aluno, mas uma vez reprovou uma classe inteira. E essa classe em particular tinha insistido que o socialismo realmente funcionava. Ninguém seria pobre, ninguém seria rico, tudo seria igualitário e justo. O professor então propôs o seguinte: ok, vamos fazer um experimento socialista nessa classe. Ao invés de dinheiro, usaremos suas notas nas provas. Todas as notas seriam concedidas com base na média da classe e, portanto, seriam justas. Isso queria dizer que todos receberiam as mesmas notas, o que significava que ninguém seria reprovado. Isso também queria dizer, claro, que ninguém receberia uma nota A. Depois que a média das primeiras provas foi tirada, todos receberam uma letra B. Quem estudou com dedicação ficou indignado, mas os alunos que não se esforçaram ficaram muito felizes com o resultado. Quando a segunda prova foi aplicada, os preguiçosos estudaram ainda menos. Eles esperavam tirar notas boas de qualquer forma. E aqueles que tinham estudado bastante no início resolveram que eles também se aproveitariam do trem da alegria das notas. Portanto, agindo contra suas tendências, eles copiaram os hábitos dos preguiçosos. E como o resultado da segunda média das provas foi letra D, ninguém gostou. Depois da terceira prova, a média geral foi uma letra F. E as notas não voltaram mais a patamares mais altos, mas sim as desavenças entre os alunos. Começaram buscas por culpados. Palavrões passaram a fazer parte da atmosfera das aulas daquela classe. A busca dos alunos por justiça tinha sido a principal causa das reclamações. Inimizades e senso de injustiça passaram a fazer parte daquela turma. No final das contas, ninguém mais queria estudar para beneficiar o resto da sala. Portanto, todos os alunos repetiram um ano. E para total surpresa deles, o professor explicou que o experimento socialista tinha fracassado porque ele foi baseado no menor esforço possível da parte de seus participantes. Preguiça e mágoa foram o resultado. Sempre haveria fracasso na situação a partir da qual o experimento tinha começado. Quando a recompensa é grande, disse o professor, o esforço pelo sucesso é grande, pelo menos para alguns de nós. Mas quando o governo elimina todas as recompensas ao tirar dos outros, sem seu consentimento, para dar a outros que não batalharam por eles, então o fracasso é inevitável. É impossível levar o pobre à prosperidade através de legislações que punem os ricos pela prosperidade. Cada pessoa que recebe sem trabalhar, outra pessoa deve trabalhar sem receber. O governo não pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém. Quando metade da população entende a ideia de que não precisa trabalhar, pois a outra metade da população irá sustentá-la, e quando esta outra metade entende que não vale a pena trabalhar para sustentar a primeira metade, então chegamos ao início do fim de uma nação. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Encerrou a aula o professor. É impossível multiplicar a riqueza dividindo-a. Muito interessante, né? Eu fiz a seguinte pergunta a muitas pessoas. Há muitas pessoas que já tiveram comércio e outras que têm comércio. As leis brasileiras, elas favorecem que o pobre venha a prosperar financeiramente? As leis brasileiras facilitam, né, cooperam para que o pobre venha se tornar próspero financeiramente? Sim
ou não? Fiz essa pergunta para várias pessoas e é óbvio que a resposta de todas elas foi um grande e estrondoso óbvio que não. E até alguns me lembraram, né? Não citarei nomes aqui, mas me comentaria que eles me falaram: André, eu tenho parente nos Estados Unidos. E os parentes daqui do Brasil a todo momento estão reclamando da situação financeira. Mas os parentes nos Estados Unidos, não. Muito interessante. Outro colega me disse: André, sem sombra de dúvida que no governo Bolsonaro, sim, houve uma facilitação, uma melhor forma. Era fácil, ele falou, ele abriu vários negócios, né, pequeno, e tentou. Ele falou assim, era fácil, a burocracia caiu por terra. Nos outros governos, não. E agora voltou de novo a burocracia. Mas de modo geral, disse ele, não. As leis não facilitam que o pobre venha a prosperar financeiramente. E até mesmo, né, é por isso que eu digo, né, nós temos aí um governo que fala muito em educação. Então você vai ser um gari com diploma. Entende? Você vai ser alguém assalariado, mas com diploma. É isso que esse governo quer. Muitas pessoas não conseguem perceber e entender isso. Eu publiquei lá no canal Breve Jesus Cristo Voltará uma matéria bem interessante de um pastor, vou falar assim, de um pastor, né, petista, que disse que 30% da população, 30% dos evangélicos, né, população é a população evangélica, 30% dos evangélicos são fascistas. Dormem com uma dessas, são fascistas. A primeira-dama, Janja, falou que tem que ser substituído o termo bolsonarista por fascistas. Então eu apoio o Bolsonaro, apoio o conservadorismo. Na cabeça doentia da Janja e companhia, sou fascista. Todo aquele que defende o nacionalismo é fascista. Todo aquele que defende os bons costumes são fascistas. Todo aquele que luta, né, para os conservadorismos são fascistas. Todos aqueles que lutam pela família como estabelecida por Deus na Bíblia são fascistas, aos olhos da Janja e da esquerda que governa o nosso país. Ainda posso dizer isso, mas logo logo não poderei dizer mais. Não somente eu. Todos estão começando a perceber, né, a censura da ditadura da esquerda que está vindo agora sobre o povo brasileiro. Não é difícil de se perceber isso, gente. Nem um pouco, não é verdade? Nem um pouquinho. Então, na verdade, as próprias leis... Tá, ó, quando eu me mudei para cá, 16 anos atrás, quando eu me mudei aqui para tomar conta da minha mãe, um cliente meu havia fechado a loja dele de roupas que a esposa dele tinha aqui no bairro de Bangu. E ele disse, graças a Deus consegui fechar. Eu perguntei, por quê? Porque é impossível se manter uma loja com os impostos. Isso há 16 anos atrás, com os impostos no nível em que estão. É impossível. Bom, gente, aí. E aí? E para você? As leis no Brasil favorecem, né, o crescimento financeiro do pobre, para que o pobre deixe de ser pobre? Sim ou não? Muito obrigado pela sua atenção. Que o Senhor Deus de Israel abençoe você e a sua família. E eu repetirei em muitos vídeos, como tenho dito, né? Você tem aí, já antecipando, uma boa entrada, né? Boas festas aí, boa entrada no ano. Que 2024 seja para você um ano de bênçãos em suas vidas, né? Para todos vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.